Bom, pessoal, o que vai ser realizado nesse momento aqui então é a preparação do pó antes da compactação. Se vocês lembram na aula, nós vimos que o pó ele deve ser misturado com um percentual de lubrificante. E esse percentual de lubrificante então ele vai ser adicionado no pó de ferro aqui com uma quantidade de 1% em massa. Ok? Então nós temos esse daqui que é o pó de ferro inicialmente, ok? Que vai ser o nosso objetivo de estudo aqui. Pó de ferro puro. Aqui nós temos o lubrificante, que é o estearato de zinco, que vai ser misturado na proporção de 1% com o pó de ferro. Então vamos começar. O que eu vou fazer inicialmente é colocar aqui uma quantidade de pó, certo? De ferro, que vai ser uma quantidade suficiente para realizar a nossa compactação lá na matriz. Eu vou fazer a tara primeiro aqui na balança. E agora eu vou verificar aqui uma massa de pó que seja suficiente para nós realizar lá o nosso processo de compactação. Então essa quantidade aqui já é suficiente visualmente. Então nós temos aqui 117,63 gramas de pó. 117,63 gramas de pó de ferro. Então isso significa que nós precisamos aqui de uma quantidade aproximada de 1,18 gramas, 1,17 gramas de lubrificante. Então eu vou zerar aqui a balança. Vou utilizar esse outro recipiente aqui para colocar o pó. Vou fazer a tara da balança e vamos colocar aqui 1,17 aproximadamente de lubrificante. 2,59 gramas, já passou. 1,44, 0,71, 0,81, 1,17. Então colocamos aqui a quantidade de lubrificante necessária. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: pegar aqui esse lubrificante e o pó de ferro, colocar nesse reservatório para que seja realizada a mistura lá no misturador. Coloquei os dois aqui, 1% de lubrificante e o pó de ferro puro. Fechei, vou colocar lá no misturador agora, certo? Então aqui está o nosso pó no misturador, onde ele vai ficar por 10 minutos aqui, antes de nós realizarmos lá o processo de medição da densidade e antes de realizar a compactação, certo? Bom, após os 10 minutos do pó lá no misturador, onde o pó de ferro ficou misturando com o lubrificante, nós vamos fazer a medição agora da densidade aparente do pó, ou seja, a massa específica do pó antes da compactação. Então para isso nós vamos utilizar novamente a balança, vamos utilizar este pequeno reservatório e vamos utilizar o pó. Também será necessário que a gente utilize um instrumento de medição, paquímetro, para fazer as medidas de diâmetro e altura desse recipiente, ok? Então inicialmente vou colocar esse reservatório lá. Vou fazer a tara na balança. E aí o procedimento é o seguinte: vou realizar o enchimento desse reservatório utilizando o funil com o pó que nós misturamos lá no misturador. Vou fazer esse enchimento até que ele derrame. E sem balançar o reservatório aqui embaixo, para que o pó não assente, certo?
vou deixar derramar. No momento que derramou, então eu vou utilizar uma espátula para retirar o excesso, sem balançar muito também. Agora então eu vou pegar esse reservatório e vou colocar na balança e verificar qual a nova massa. 82 gramas e 68, 82,68 gramas. Então dessa forma nós temos a massa de pó e o volume do reservatório que nós podemos calcular através das dimensões dele. Então a gente consegue calcular qual é a densidade aparente deste pó. Bom, gurizada, aqui eu estou gravando no detalhe um pouquinho de perto para vocês olharem como que é o pó metálico. Ó. Então esse pó de ferro, ele é ferro puro. Eu não tenho especificação dele de granulometria, etc, tá? Mas vejam como que ele é um pozinho mesmo, certo? Visualmente, qual o comportamento dele, ó. Ele é um pó, certo? Como se fosse uma areia bem fina assim, ok?